Gravando. Papo Solto de volta, o nosso último episódio com os celebrantes da série no Netflix, Casamento às Cegas. A gente quase nem falou sobre a série, falou sobre muitas questões relacionadas a essa atividade, mas a série traz a importância do crescimento da nossa atividade, do crescimento do celebrante e desse aparecimento profissional de tantas e tantas lutas que a gente vem falando no podcast aqui no Papo Solto desde que nós iniciamos. Eu vou começar falando sobre algo que a gente terminou no último episódio. Casamento é casamento, Maurício Macri? Que pergunta? Eu vou tentar responder uma pergunta que nunca me fizeram assim. Tem que ter um cuidado. Casamento é casamento. Independentemente de quem está diante de você. Quem está diante ali. Mas não é por isso que você vai descuidar. Porque a gente tem umas vertentes. A Lídia trouxe no último episódio que vai fazer o casamento de um trisal. Isso, exatamente. A gente sabe da história da Nath que já casou uma única pessoa. Fez um autocasamento. Eu já fiz. Maravilhoso. Você também fez, né? De casamentos homoafetivos, Já. enfim. Eu sempre... como o foco é nas pessoas, você acaba fazendo isso meio naturalmente. Só que você, ao mesmo tempo que as pessoas merecem e desejam um tratamento natural... isso não vai te dar uma autorização para você simplesmente fazer de qualquer jeito. Tem que tomar alguns cuidados, sim. E não são cuidados que falam a respeito de preconceitos, nada disso. Não. Mas é uma forma de você se comunicar, como a Nath falou aqui, o letramento, a forma como você se comunica. Isso parte de um princípio maior de você simplesmente entender que cada cliente é um cliente e cada casal é um casal. Se você agir dessa forma... Eu acho que é natural que você atenda um casal, um trisal, um casal de meninos, um casal de meninas, um casal de qualquer outra... De uma pessoa única. De uma pessoa única. E o posicionamento do celebrante é dizer sim ou dizer não. Fica a critério dele. Fica a critério dele. Agora, sim, nós tivemos um caso, que foi até discussão no encontro do novo cerimonial, de um profissional que falou não e fez discurso. Tudo bem, cada um sabe o que faz, o que pensa e o que quer. E eu falei isso lá no encontro. Hoje em dia não pode. Não posso? Não, quer dizer, pode, mas tem consequência. Então, se você não quer fazer, dá um jeitinho de falar. Você vai ser cancelado, Seja carinhoso. A mídia vai Agora, você não precisa fazer o seu discurso. Não faço porque eu não acredito, porque isso, porque aquilo. Cada um tem a sua crença, ninguém está aqui para dizer o que é certo, errado, melhor, pior. Agora, você precisa cuidar, porque o universo que está ao seu redor, ele é vivo, ele fala, ele opina, ele cancela... Ele faz tudo. Então, se você não quer, tudo bem, mas cuide. Então, não é porque todo casamento é um casamento que eu vou olhar e achar que eu posso simplesmente fazer igual. Tá? Você tem que estar atento e atenta nisso. Você teve uma participação muito importante e imponente no Casamento às Cegas, quando você levantou uma percepção muito legal. Quando você, na hora do sim, na hora do beijo, né? Você olhou para a noiva e disse, em nome da igualdade, pode beijar o seu noivo, pode beijar o seu marido. Tem um contexto maior. Beijar. Antes de fazer isso, eu já pedi para o noivo dar um beijo. Aí fica até mais legal a mensagem, porque para o noivo eu peço... Agora você pode beijar sua esposa, seu par. Na hora que eu peço... Ali foi um recorte. Na hora que eu faço... Eu gosto de fazer isso nas celebrações. Não acho que eu tenha inventado isso. Mas hoje muita gente faz porque viu na série e tudo mais. Mas a percepção tudo é incrível. Mano. Mas ali a ideia é o quê? É realmente dizer que não haveria motivos para eu não pedir para a noiva. Ou para... Quando eu faço um casamento homoafetivo, eu também falo. Né? Aí, agora você pode beijar fulano, ciclana e eu devolvo esse beijo no final. Tá? Mas a gente conversa sobre isso. Como que o casal vai querer isso. Então, ali não é levantar bandeira, fazer discurso. É natural. Deveria ser natural. Por exemplo, eu não gosto de usar o termo... eu declaro marido e mulher. Eu também não uso. Não gosto. Esposo e esposa. Declaro casados. Embora tenha casais que querem isso. Tem casal que pede, tudo bem. Mas aí é outra história. Não é? Então, ali... Um dia eu senti vontade de fazer isso e fiz. E a reação que aconteceu foi muito legal. Todo mundo falou assim, cara, por que não? Que legal. Por que nunca pediram para a noiva beijar o noivo? E eu falo, pelo equilíbrio do casal, pela igualdade, por se colocar como igual, não é ser igual, é por se colocar como igual. Eu não penso igual a você, mas eu me coloco como igual. Então, eu me coloco como igual em oportunidades, em chances, em méritos, em sustentar a casa.
tem tudo isso atrás. Na minha cabeça tem tudo isso atrás. Eu acrescentaria até uma palavra, Anderson, dentro do que você perguntou. Casamento é casamento? Creio que sim, não. Sim. Mas eu acho que a gente tem a chance de ressignificar o que é esse ritual. O próprio casamento. Porque ele é um ritual de passagem. Quando eu faço para uma mulher que quer casar com ela, é porque ela descobre, ela durante... Teve a jornada dela de autoconhecimento. Ela teve uma jornada de autoconhecimento, exatamente. E ela descobre que o compromisso maior do amor é com ela mesma. Que lindo casamento, né? Como o trisal, que eu tenho certeza que vai ser magnífico, é o compromisso que tem primeiro com eles. E depois com os cônjuges, enfim. Mas eu acho mais bonito o quanto que a gente pode ressignificar isso. Nos lugares que eles escolhem para casar, da maneira que eles escolhem fazer isso, com as falas que podemos colocar, porque isso tem muito mais a ver com o compromisso que aquele casal tem, porque ali são eles. Ali traz a verdade, assim, genuinamente. Eu acho isso magnífico, de verdade. E é um ritual de passagem, querendo ou não, todo casamento. Então, uma vez, você me fez lembrar de um assunto que talvez tenha a ver, talvez não, mas uma vez um casal, 2 meninas, elas não queriam se beijar. Elas não queriam. E isso, na boa, eu fiquei incomodado, sabe assim? Falei, por quê? Eu perguntei, por que não? Porque a minha mãe tá ali e minha mãe nunca viu isso acontecer. Eu falei para ela... Falei, olha, eu não sou ninguém, tá? Para te dizer o que fazer ou não fazer. Aliás, eu acho que se tem uma dica para qualquer celebrante, esteja isento e isenta ali, tá? Não é seu mérito julgar nada. Não é seu de forma não julgar. Nem aqui dentro, tá? Se você se propôs a estar ali, escolheu estar ali, esteja. Por favor. Inteiro. Mas eu virei para ela e falei assim, talvez seja o dia da sua mãe ver esse beijo. Não precisa fazer. Mas... pega essa informação que eu estou te dando hoje e vai amadurecendo. Eu tinha 2 meses para o casamento, assim. Muito legal. Falei, talvez seja o dia de ela ver. Aconteceu mesmo comigo. Passou umas 2 semanas e falou assim, Maurício, a gente vai fazer do nosso jeito, mas a gente vai fazer. Não é para fazer discurso. Nada do que é feito ali é para fazer discurso. Mas é o seu... Poxa, é a sua manifestação de amor, de verdade. Eu perguntei para elas, vem cá, em casa vocês se beijam? Assim, claro. É gostoso? Falei, então lá vai ser incrível se vocês estiverem à vontade também. Então, de repente, seja o dia. E aconteceu. A mãe veio falar comigo no final, não sobre o beijo, mas ela veio falar comigo que hoje eu olho para a minha filha. Olha que... Cara... potente, né? Demais, né? Demais. É muito profundo. A gente vive olha que, cada coisa. assim, hoje eu olho para minha filha, hoje eu vejo a minha filha. É sobre pessoas, né? É sobre pessoas. E aí a gente fica pequeno. Eu sabe? acho que assim, esse nosso papel até aqui pra falar, é tão potente. Eu tive o ano passado um casal de meninos que um deles, na semana do casamento, me ligou para dizer assim, Lídia, eu queria que você lesse um manifesto meu na hora do casamento. Sim. Eu falei, como assim? Então, eu preciso... Eu fiz um desabafo, eu estava escrevendo, eu não paro de pensar nisso, tal. Falei com a minha terapeuta e ela acha que isso tem que ser dito, mas eu não vou conseguir falar no casamento. Então, eu queria que você lesse. Você aceitaria ler isso? Falei, olha, ok. Porque ele falou assim, tem muita coisa que está entalada na minha garganta, eu preciso... Ok. Primeira coisa, o seu noivo sabe disso? Né, o nome, não vou dar os nomes aqui, mas assim... Ele sabe disso, ele está de acordo com isso, porque assim, não sou eu. Em primeiro lugar, o outro tem que estar de acordo, que é o seu par. Sim, ele está. Falei, ok. Ele também vai escrever alguma coisa? Ele não sabe ainda. Falei, tá, eu acho que seria legal, talvez, se ele escrevesse também alguma coisa, porque assim, não fica uma coisa, né? Dá um equilíbrio. Né? E no final, ambos escreveram, foram 7 minutos de leitura. 7. No início da cerimônia. Aonde as pessoas se sentaram. As pessoas chegaram já com esse manifesto. A hora que o casal entrou aqui, a gente começou a cerimônia e eu iniciei a cerimônia dizendo que existia a necessidade de que todos prestassem muita atenção nas palavras que seriam ditas naquele momento
porque era uma necessidade do casal que todos entendessem aquele momento. E aí eu li o manifesto. E foi um desconforto que foi sendo gerado, porque ele começa contando, inclusive, as questões de bullying familiar dele. Ele expõe ali, ele rasgou o coração ali, falando de pai, de mãe, de família, de como a não aceitação dessa família trouxe consequências gravíssimas para ele. E ele se abriu na frente dos amigos, na frente dos parentes. E no começo, eu lia e olhava ali, olhava e eu via um desconforto das pessoas. E ao final, e os dois aqui em prantos, né? Chegou no final, terminei a fala, as pessoas levantaram e aplaudiram. Não era a mim que estavam aplaudindo, óbvio. Então, assim, e depois disso, eles, assim, aí fizemos a cerimônia, foi linda, tal. E na semana seguinte, ele me ligou para dizer assim: Li, foi tão importante isso. Que bom. Você sabe que, assim, minha irmã, que não frequentava a minha casa, porque a religião dela não permitia que ela viesse em festa, ela não queria vir, inclusive, no casamento, e eu insisti para ela vir, e ela escutou tudo isso. A nossa função E ela disse que nunca mais ela vai perder a oportunidade de a gente estar juntos. Né? O pai dele não estava presente, mas a mãe estava. A mãe entendeu, sabe? Os avós entenderam. E assim, e eu depois fiquei sabendo, porque nesse casamento eu estava com outro casal que eu tinha celebrado, de 2 meninos também, uns meses antes, e que foram eles que me indicaram. Né? E eles eram convidados. E aí eles me contando, porque daí eu fui falar com eles, né? Falei, e aí, o que vocês perceberam? O que vocês acharam? Eles falaram, Li, eu, na hora, realmente também comecei a gelar aqui, né? Mas foi muito interessante a gente perceber as pessoas que estavam na nossa frente, que provavelmente viam seus 2 tias do casal que estavam na nossa frente, falando assim, caramba, eu nunca imaginei que ele tivesse passado por isso. Olha, e a gente não estava sabendo. É olhar o outro, né? Começaram a olhar o outro. E aí, depois disso, eu comentei com várias pessoas e muita gente falou para mim assim, nossa, mas, gente, mas não tem nada a ver, né, fazer isso no casamento? Tem. Para que fazer isso no casamento? Eu falei, gente, o casamento não é meu. É importante para eles. O casamento não é meu. E para eles, até hoje, eles falam, foi O quanto tem de maravilhoso. significado para eles. Então, Porque e te ressignificar trouxe. várias coisas, né? É isso, porque igual, o Maurício, eu vivi uma situação parecida e não tive a mesma atitude. E achei linda a tua atitude sobre o beijo. Eu tive 2 noivas que foi a mesma coisa, mas eu ressignifiquei o momento do Adaptamos o beijo, momento. mostrando que o abraço é a melhor casa, é o melhor lar que você pode Tá estar. perfeito. Né? Perfeito. Então, Eu ali achei- o abraço, ele supriu muito esse momento do beijo. Esse momento que os casais, eles pedem um grito de libertação, de falar assim, o amor é a única salvação, porque ele é mesmo. É magnífico. Magnífico. É importante para eles estarem ali assumindo esse compromisso um com o outro, com eles mesmos, mas mostrando para as pessoas o quão importante isso também é. E eu acho isso Exato. magnífico. Anderson, eu teria vários casos vai para te trazer- contar aqui. Vamos. A gente vai fazer outros Muitas episódios do histórias. podcast para trazer Esse tema esse gera tema, muitos esse tema. episódios. É muito muito. importante. A gente meio que fugiu um pouquinho aqui para dar importância a ele, Sim. mas a gente vai falar sobre isso no futuro bem E próximo. casamento é casamento contanto que haja amor. ponto. Basta. A gente precisa fechar o nosso podcast de hoje, então eu vou fazer o seguinte, já que ressignificamos muitas coisas aqui, vou começar com a Gisele. Ressignificar a atividade de celebrante para você e é uma mensagem para quem nos ouve. É essencial. É a gente parar mesmo e fazer um pouquinho de cada coisa que cada um disse aqui. De se olhar, de ter esse cuidado de olhar para o outro e ver o que é importante para ele e o que é importante para nós como um grupo, né? Então, juntar aqui todas as ideias, pensarmos juntos em como que a gente pode transformar a nossa profissão numa profissão melhor, bem vista, reconhecida, e para que as novas pessoas que entrem saibam como realmente funciona e onde elas vão recorrer para procurar o profissionalismo, para procurar a melhoria a cada dia. Obrigado, Gisele. Obrigado mesmo pela Eu que presença. agradeço pelo Lídia, convite. mesma pergunta.
Bom, para mim, ressignificar é sinônimo de evoluir. Cada vez que você se ressignifica, você está evoluindo, você está aprendendo, você está entendendo. Então, a minha mensagem é assim, gente, busquem melhorar sempre, se autoconhecer, se ressignificar. Sempre, sempre, porque a gente abrindo portas, abrindo janelas, a gente só ganha. Obrigado, Lídia. Para mim é sempre uma alegria tê-la Obrigada, na minha vida. Obrigado. Macri. Na minha vida. Um dia o meu telefone tocou. Já tinha a minha carreira de celebrante acontecendo. Meu telefone tocou. Era uma assessora desesperada pedindo para eu fazer uma celebração e por um capricho do destino, providência divina, sei lá, eu estava indo para um lugar a 5 minutos desse local, no interior de São Paulo. E aí eu fui. Aí eu cheguei na minha frente e falei assim, olha, esse aqui... Eu posso falar o nome, não tem problema. Esse é o Luiz, esse é a Amanda, eles são católicos. Esse foi o briefing. Naquela hora eu descobri que eu não sabia nada. Mesmo. Porque o casal caminhando na minha direção e eu... O que eu falo? O que eu faço? Eu olhei pro maestro, que era um cara que eu conhecia. Eu falei, eu preciso buscar alguma coisa. Eu olhei no olho da assistente da assessora que eu conhecia. Aí o casal chegou na minha frente, eu olhei nos olhos deles e eu, sério, eu não sabia o que falar. Como é que você celebra? Esse foi o meu casamento às cegas. E aí eu descobri que eu não sabia nada. Porque, tem repertório? Isso não necessariamente é conhecimento. Então, naquela hora, eu vi o quanto foi importante eu estar conectado com as pessoas. Tá? Então, e eu descobri que eu era um aluno. Ali caiu a ficha de que eu era um aprendiz ainda. Entendeu? Aconteceu, deu tudo certo, mas porque houve essa conexão. O casal entendeu onde eu estava. Eles me ajudavam ali. É até estranho falar isso. Então, para mim, se eu puder falar alguma coisa, é clichêzão. Escutei isso de uma pessoa e repito aqui. Um dia você é mestre, outro dia você é aprendiz. Então, se você tiver essa postura, você vai ressignificar as coisas com o pé nas costas. Simples assim. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Um privilégio estar aqui. Obrigado. A gente tem que combinar aquele podcast sobre atendimento. Isso é outra história. Outra história. Natália Monteiro, por favor. Nath, Anderson, Natália parece mãe dando bronca. Dando bronca. Natália Monteiro, volta aqui agora. Viado. Gente, a palavra ressignificar para os celebrantes é você entender qual que é o teu lugar no mundo. Qual que é o teu propósito. O meu tem a ver diretamente com uma missão de vida de um legado que eu quero deixar aqui na Terra. Os meus casamentos não atingem somente os casais. Eu busco essa autenticidade para trazer a verdade deles, mas para mostrar ali para as pessoas o quão potente aquele momento é. Por isso que eu falo desse poder, né, que é uma palavra até um pouco perigosa a dizer, de ressignificar aquele momento, aquele ritual de passagem. Para os casais, ressignificar esse ritual de passagem, que aparentemente é arcaico, mas que pode ser magnífico. Eu costumo dizer para os meus casais que dinheiro a gente recupera, lembranças, elas são únicas, elas ficam. Você pode fechar os seus olhos e pensar numa memória afetiva, e é isso que vai ficar. E a sensação do casamento é o que fica. Então, que você ressignifique o que é importante, como que é importante esse casamento para você. Não quero entrar com música clássica, quero entrar com samba, com rock and roll, show. Faça do jeito que seu coração pulsar mais forte, para que esse momento seja único. E assim a gente segue na vida, Anderson. Eu acho que em todas as esferas, evoluindo, ressignificando, eu aprendendo com ela. Essa semana eu pedi para ela uma fala que ela falou para mim na segunda-feira. Eu falei para ela, eu preciso disso. E aí fica também essa mensagem. Nós não somos como opostos, não. Você não é o concorrente. A gente tem que se unir, a gente tem que acolher. Quanto mais eu divido o meu conhecimento, mais eu multiplico. O amor é a única coisa que multiplica à medida que é dividido. Então, é isso. Eu acho que fica essa mensagem. E eu agradeço demais por esse papo, que eu ficaria horas aqui com vocês, seus maravilhosos. Obrigado, Nath. Obrigado, Anderson. Pessoal, tudo que é bom dura pouco e acaba rápido. Então eu quero agradecer mais uma vez aos meus amigos que aqui estão. Assistam na Netflix, Casamento às Cegas, e percebam, elas estão lá. E o celebrante está lá. Está em todo o Brasil, em todo o mundo. Celebrante social, celebrante de casamento, como queira. Ainda vamos
nos ouvir falar muito mais dessa atividade. Você vai ficar aqui para fechar o nosso podcast com vídeos que eu separei dessa galera lá do casamento às cegas. Algumas imagens estão boas, outras nem tanto, mas estão lá. O que é importante é isso. O crescimento é nosso, a gente tem que trabalhar para fazer acontecer. Vem com a gente, novo cerimonial, papo solto, tamo junto, até a próxima oportunidade.